Nos últimos meses eu vim trazendo uma série de vídeos que valeram a pena fazer justamente para expandir a atuação do canal. Não foi fácil, não foi tranquilo, me demandou muita pesquisa, muita leitura também, mas chegou num ponto onde que as coisas começam a se afunilar no conteúdo do próprio canal. Software livre, design, educação, quadrinhos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais dos livros de design, esses sim em línguas estrangeiras, para concursos de mestrado e doutorado que esbarrem quase todas as bibliografias recomendadas pelos programas. Em contrapartida, nem todos os programas têm uma bibliografia definida, que é um tiro no pé, né? Então como é que a gente resolve isso? Simples. Pega todos os livros de design que eu indiquei em todos os vídeos que eu fiz e começa a estudar por eles para chegar num ponto onde a informação vai afunilar naturalmente. Fácil? Não, de jeito nenhum. Cansativo? Muita leitura, muita coisa em língua estrangeira? Sim, sem dúvida alguma. E faz parte do processo. Em contrapartida, se a gente não bater nessa tecla de que o futuro da própria área do design precisa passar por esses livros e a expansão da documentação que esses livros já criaram e precisamos criar novos, e sim, mestrados e doutorados fazem isso naturalmente, a própria carreira do design vai ficar perdida em modismos que não fazem sentido. Então, vamos lá pro vídeo, vamos ver os livros que vai ter agora, que vale a pena conferir, porque alguns ali eu li e, cara, são fantásticos, maravilhosos. Todos os livros que eu for indicar a partir de agora, nem todos eu li, mas todos aparecem na bibliografia. Então fica aí como solução de, quer aprender design? Making Design Theory, ou seja, produzindo uma teoria do design. É sempre bom saber que não existe uma definição concreta do termo. E muitos vão achar que design vem do inglês pela palavra estar em língua inglesa, mas o original dela vem do latim. Tá? Só para entender, ele foi mais ou menos ali no século XVII para o século XVIII que ela foi meio que desenvolvida. Só que muitas vezes a palavra design é referenciada à Idade Média na questão das guildas, o que também está errado. Fiz muita pesquisa para fazer o trabalho do mestrado e que chegaram nessas recomendações. E aí, criando uma teoria do design pode ser uma forma de entender como o termo é definido. Até mesmo tem autores britânicos que falam que a palavra design é muito indefinida, porque ela pode ser aplicada em diversos contextos. E aí ter cada vez mais livros sobre isso é interessante. Looking Closer 5 é um livro que aparece na bibliografia da UERJ, da ESD para ser mais exato, que tem uma série de documentos, uma série de autores falando sobre o design gráfico, que fala como ele evoluiu no passar dos anos. Já está um pouquinho ultrapassado, eu acho que já até criaram o Looking Closer 6 e o 7, não dou certeza, tem que procurar sobre isso. Mas vale a pena dar uma olhada nele com calma, justamente para ver diferentes olhares que existem sobre a área e a atuação profissional. Design e as questões da história. Querendo ou não, design é produto cultural do ser humano. Se o ser humano não conseguisse desenvolver a sua cultura, ele também não desenvolveria design. E ambos estão atrelados na evolução da própria humanidade. Vale a pena conferir os livros de história do design justamente para entender de onde ele veio, por onde ele caminhou e aonde ele chegou. Esteja com o problema. Muitas vezes design, como eu falei no livro, naquele documento, qual foi o nome? Estava falando sobre metodologias ativas da educação, num vídeo recente, já tem alguns meses, mas fica aí como sendo referenciado nesse vídeo justamente para mostrar que, aprendizagem baseada em metodologias, baseada em alguma coisa. Trouble, staying with the trouble. Esteja com o problema, ou seja, aprendizagem baseada em problemas. Isso daqui vale a pena ficar de olho, porque muitas vezes o designer tem que trabalhar com a solução de problemas. Parece tranquilo, mas não é não, cara, dá muita dor de cabeça. Se até aqui esse ponto falar de design não te ajudou em nada, não sei o que você está fazendo aqui. Agora, se você se interessou por esse vídeo, sério, na boa, deixa o like aí. Daqui a pouco vai ter mais, tá? Daqui a pouco no resto do vídeo, daqui a pouco eu já estou planejando mais lançamentos de outros livros, de outros vídeos, de livros sobre design. Então fica atento aí, porque tem coisa boa chegando, hein? Tá? Sempre no dia 1º de cada mês tem vídeo novo saindo. O Código da Criatividade. Olha só, cara, já falei pelo menos uma lista de livros sobre criatividade aqui no canal e ele volta a aparecer como livro recomendado pela bibliografia da ESD. Nossa, genial, fantástico. Vale a pena ficar de olho nos conteúdos de criatividade que ficam espalhados por diversos livros, mas que complementam tanto a atuação profissional em diversas áreas, quanto na literatura da própria área da criatividade, que esbarra em praticamente tudo que existe no mundo, né? Criado pelo ser humano. A ciência de pesquisa do design.
isso aqui dá dor de cabeça. Metodologia científica, metodologia de pesquisa tem que ser aplicada no design. Muitas vezes o designer não gosta de aplicar metodologia científica. É um porre, é difícil pra caramba. E realmente, em muitos programas de design que existem, pelo menos aqui no Brasil, não é ensinado metodologia de pesquisa. E aí quando chega num mestrado, num doutorado que precisa passar pela metodologia, a primeira matéria que tem no semestre do mestrado é justamente Research Science. Research, busca, procura, e Science, ciência. Ciência da procura, ciência da pesquisa. E aí você tem design como ciência da pesquisa, ou a ciência da pesquisa no design, design aplicado como sendo alguma coisa aplicada ao design. Pode ser interessante dar uma lida nisso aqui para ver o que eles estão pensando, tá? Não acho estranho estar por aqui, não. E não é à toa aparecer numa lista de livros da ESG. Se você gosta do Tim Brown, se você gostou do livro do Tim Brown, Design Thinking, chuta o balde e fica nesse cara aqui, Nigel Cross. Nigel Cross, ele fez um trabalho muito mais interessante do que o Tim Brown em relação a estipular o que é o Design Thinking na prática. Óbvio que tem o mérito do Tim Brown, mas é esse cara aqui que aparece no programa de mestrado e não o do Tim Brown. Então tem mais relevância. A cultura do design. Esse livro aqui, eu tinha a versão original dele, mas eu achei essa daqui, me deixou mais surpreso. Então é algo para ficar de olho, porque design e cultura humana, design é produto da evolução cultural do ser humano. E a cultura desenvolve uma série de estudos do comportamento humano. Mas comportamento é algo psicológico. E aí eu vou esbarrar na psicologia do ser humano. Ou seja, querendo ou não, tá meio que misturado, né? Cultura, psicologia, design, e isso é que... Tá bom. Vamos ficar de olho nesse livro aqui para ficar mais esperto no que estão falando. E não só isso, eu tenho soluções espaciais, soluções de projeto e uma série de outras soluções aqui. Tem muita comunicação visual aqui só nessa capa. Imagina só o que esse cara não está falando, né? Vamos dar um crédito a ele. ESG é ESG, né? Uma das escolas mais famosas do mundo que precisa ser muito valorizada. Não pelo pioneirismo do que ela fez, mas pelo fator histórico que ela teve que passar, ser fechada pelo regime nazista para se proliferar pelo resto da Europa e fazer todos os cursos da atualidade terem seus princípios baseados na Bauhaus. O resultado disso é design hoje no mundo, pedagogia do design, princípios técnicos aplicados e práticos do design não existiriam sem a galera da Bauhaus, sem um estudo aprofundado e muito bom do que a Bauhaus fez no início do século XX e até hoje tem consequências diretas. Esse vídeo eu estou gravando em 2023 e ele é de 1919, o início da Bauhaus. Significa o quê? Que tem 110 anos. Quando chegarmos a 2033, quando fizer 100 anos, né? 200 não é? Loucura. 100 anos do fechamento da Bauhaus, a gente vai ter um ciclo de informação muito boa do mundo inteiro para pesquisar quais foram os braços que surgiram da Bauhaus e quais foram as consequências práticas que essa escola causou na cultura e na sociedade mundial. Não foi só na Alemanha ou na Europa que ela causou impacto. Ela impactou o mundo inteiro. E vale a pena ler a história da Bauhaus justamente para a gente ver como é que ela se ramificou de influência nas outras escolas de design e nas outras carreiras coligadas ao design. E aí eu te faço uma pergunta bem simples no final desse vídeo. Você acha que é fácil estudar design? Já estou na 3ª ou 4ª lista de livros que fala só sobre design e não defini nada. Só estou mostrando referencial teórico para que, se você tiver vontade de fazer um mestrado ou um doutorado, ou se quiser pelo menos ler alguma coisa sobre a área, tipo assim, você vai ter muita leitura, vai ter muito trabalho pela frente. Vai ser fácil? Uhul! Vai ser cansativo, muito mais cansativo do que fácil. E muitas vezes você vai ficar realmente perdido no meio dessa história toda. Não é lá muito difícil achar material, mas em contrapartida, achar material bom em português já se torna um pouquinho mais complicado. Recomendo sim, quem tiver interesse, pegar um ou outro livro desses livros aí, junta com uma editora, pega professor, doutor, mestre, traduz aí alguns desses livros para fazer esses livros chegarem ao Brasil. Estão na bibliografia da ESG. Estão na bibliografia da ESG. Não é pouca coisa. Ah, Thiago, mas você está batendo na tecla da ESG o tempo todo. Sim, eu estou batendo na tecla da ESG porque é a pioneira no Brasil. A mesmo que existam escolas de design antes, é a pioneira do trabalho inteiro como a gente conhece hoje. E ela vem, sim, registro histórico da escola de Ulm na Alemanha. Ou Alemanha de novo aparecendo aqui, né? Esses germânicos são fantásticos, né? Tá bom e tal. Pena que eu não sei alemão. Quem sabe no futuro, numa outra vida. Até o próximo.